como permanecer no centro da vontade de Deus. Ou você está apenas vivendo aquilo que faz sentido aos seus próprios olhos. Vivemos numa geração imediatista, que quer tudo de imediato. Mas pelo contrário, Deus continua dizendo para você: levanta. Eu ainda tenho um propósito na sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero trazer um tema que é como permanecer no centro da vontade de Deus. E o texto bíblico que eu quero estar usando por base está em Atos de Apóstolos, do capítulo 1, os versos 4 até o verso 8. E também eu vou estar usando o texto de João 21, dos versos 1 até o verso 14. Quero começar já te fazendo uma pergunta. Você já se perguntou se realmente você está vivendo na vontade de Deus? Ou você está apenas vivendo aquilo que faz sentido aos seus próprios olhos? Todos nós desejamos viver uma vida de propósito com Deus, mas aceitamos Jesus, começamos uma caminhada, passamos a nos perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A Bíblia nos ensina em Romanos 12, no verso 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Entretanto, se ela é tão boa, por que tantas pessoas vivem fora dessa vontade? Por que permanecer na vontade de Deus exige algo que nossa natureza não gosta? Esperar, confiar e obedecer. Vivemos numa geração imediatista, que quer tudo de imediato. Queremos respostas rápidas, milagres rápidos, promoções rápidas, relacionamentos rápidos. Quando Deus demora, começamos a pensar: talvez que Ele tenha se esquecido de nós. E é exatamente isso que aconteceu com os apóstolos a caminho de Emaú. Eles acharam que Jesus havia se esquecido deles. Imagina, você está dirigindo um GPS, o aplicativo ele mostra exatamente o caminho que você deve seguir. Entretanto, de repente você decide mudar a rota. Você acha que aquela rota é a rota mais curta e pensa: eu conheço um atalho, então eu vou por esta rota mesmo. O GPS não mudou, o destino não mudou, quem mudou foi você. Depois de alguns minutos, você percebe que entrou numa rua sem saída, ou pegou um trânsito enorme, porque você pensou que aquele seria o caminho mais rápido, ou você foi parar em outro destino que não fosse o que você estava indo. A vida espiritual, ela funciona exatamente assim. Deus nunca muda a direção. Quem sai da rota somos nós. E muitas das vezes nós fazemos isso porque achamos que o nosso caminho parece muito melhor. Depois da ressurreição de Jesus apareceu diversas vezes aos discípulos. Antes de subir aos céus, Ele deu uma ordem muito clara: permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus não pediu para eles fazer nada. Não pediu para pregarem, não pediu para eles trabalharem, não pediu para eles voltarem à antiga profissão. Apenas disse: esperem. Mas esperar nunca foi fácil para o ser humano, não é mesmo? A promessa simplesmente parecia que estava demorando bastante. Talvez eles tenham começado a pensar: será que nós entendemos realmente o que Jesus queria nos dizer? Então Pedro ele tomou uma decisão e em João 21, no verso 3, nos diz que ele voltou a pescar. O problema não era Pedro voltar a pescar. O problema era Pedro sair exatamente do lugar onde Jesus havia falado para ele sair. Jesus, quando o chamou, tirou ele daquele lugar e ele estava voltando novamente para onde Jesus já havia o tirado. O barco, ele representava a sua vida antiga. A rede representava a sua antiga insegurança. A pesca representava aquilo que ele sabia controlar muito bem. Quantas vezes nós mesmos fazendo isso? Quando Deus demora, nós voltamos para aquilo que nos dava segurança. Voltamos para os velhos hábitos, para as velhas amizades, para as nossas velhas decisões, para os nossos velhos pecados, para as nossas velhas maneiras de pensar a respeito dos problemas. Mas existe um detalhe muito interessante aqui. Eles pescaram a noite toda e não pegaram absolutamente nada. Por que será que eles não pescaram nada? Porque quando estamos fora da direção de Deus, até aquilo que sabemos fazer muito bem perde a força. Não era falta de experiência,
Pedro, ele era um pescador profissional. Era a falta da bênção de Deus sobre aquela decisão. Há pessoas que trabalham muito e produzem muito pouco, não porque Deus deixou de ser bom, mas porque decidiram caminhar sem perguntar ao Senhor em primeiro lugar. Então surge uma pergunta que nós devemos fazer: como permanecer no centro da vontade de Deus, mesmo quando Deus parece estar em silêncio? A Bíblia nos apresenta 3 atitudes que nos ajudam a permanecer exatamente onde Deus nos chamou para estar. A primeira dela, nós precisamos ser fiéis. Quando pensamos em fidelidade, poucas pessoas representam isso tão bem quanto Daniel. Daniel era apenas um adolescente quando foi levado cativo para a Babilônia. Ele perdeu a casa, ele perdeu sua cultura, ele perdeu sua família, ele perdeu a sua liberdade. Foi obrigado a aprender outra língua, outra cultura. Ele recebeu outro nome. Foi inserido numa cultura totalmente diferente, pagã. O objetivo da Babilônia não era apenas mudar onde Daniel morava. Era mudar quem Daniel era. O rei queria que Daniel esquecesse sua identidade. E sabe como Satanás continua trabalhando hoje para trocar a nossa identidade? Ele não começa pedindo que abandone a Deus. Ele começa fazendo pequenos acordos entre nós. Isso não tem um problema, isso não tem nada a ver. Todo mundo faz isso. É só uma vez. Deus vai entender. Foi exatamente por isso que Daniel tomou uma decisão logo no início do livro de Daniel. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Observe que Daniel ainda nem sabia que pisaria na cova dos leões. Ainda não sabia que interpretaria sonhos. Ainda não sabia que Deus lhe daria grandes revelações. Antes do milagre veio a fidelidade. Antes da hora veio a obediência a Deus. Fidelidade não significa permanecer apenas quando tudo vai bem. Isso qualquer pessoa faz. Fidelidade é continuar obedecendo quando ninguém está vendo. É continuar orando quando ninguém está te observando. É continuar ofertando quando as finanças apertam. É continuar servindo quando ninguém está reconhecendo. Daniel, ele não negociou seus valores para ser aceito por ninguém. Ele preferiu perder privilégios do que perder a presença de Deus. Porque quem conhece o valor da presença, vale mais perder a oportunidade do que perder a comunhão com o Senhor. Pense em um casamento. No altar é fácil você dizer, na alegria e na tristeza. O difícil é viver quando chegam as dificuldades. É justamente nas crises que a fidelidade é provada. Com Deus acontece da mesma forma. É durante a luta que descobrimos se nós realmente servimos a Deus pelo que Deus é ou pelo que Ele faz por nós. Em Daniel 6, o rei Dário assinou um decreto proibindo qualquer oração. Daniel poderia ter pensado, eu vou parar apenas por 30 dias. Mas ele fez exatamente o contrário. Abriu a janela, dobrou os joelhos e continuou orando 3 vezes ao dia. A fidelidade de Daniel não dependia das circunstâncias, mas dependia do que dependia a quem ele servia. Não negocie seus princípios para ser aceito por ninguém. O mundo, ele muda seus valores todos os dias. A palavra de Deus, ela continua a mesma. Sua fidelidade hoje está preparando milagres que você ainda não consegue enxergar. Daniel, ele não imaginava que Deus fecharia a boca dos leões, mas Deus já estava preparando esse livramento para Daniel. Deus observa o que ninguém vê. As pessoas podem não reconhecer a sua fidelidade, mas Deus, ele reconhece. Ele vê suas lágrimas, ele vê cada oração, cada palavra sua dita a ele, cada renúncia sua, cada perseverança que você continua lutando. Permanecer fiel nem sempre é o caminho mais fácil, mas sempre será o caminho mais seguro. Porque quem permanece na vontade de Deus pode até enfrentar a cova de leões, mas nunca enfrentará a cova sozinho. Deus sempre estará com você. Daniel, ele nos ensina que permanecer na vontade de Deus exige fidelidade. Mas exige uma segunda característica indispensável.
Não basta ser fiel. É preciso ter o coração que adore a Deus acima de todas as coisas. Segunda coisa que eu quero falar, como permanecer no centro da vontade de Deus, é você sendo um verdadeiro adorador. Se Daniel nos ensina sobre fidelidade, Daniel nos ensina como ser um verdadeiro adorador. Ele nos ensina como ter intimidade com Deus. Quando nós pensamos em Davi, normalmente lembramos do gigante Golias, o rei de Israel ou do salmista, não é mesmo? Mas antes de tudo isso, Davi, ele era um verdadeiro adorador. Enquanto seus irmãos estavam sendo vistos por homens, Davi estava escondido no campo cuidando das ovelhas. E foi justamente naquele lugar secreto que Deus formou o coração de Davi. Muitas pessoas querem viver o extraordinário de Deus, mas não querem passar pelo processo do secreto. Querem as plataformas, querem o púlpito, mas não querem o pasto. Querem a coroa, mas não querem aprender a depender de Deus quando ninguém está olhando. O segredo de Davi nunca foi a sua habilidade com a funda. O segredo era a comunhão com Deus. Por isso a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração do Senhor. Isso não significa que Davi era perfeito. Muito pelo contrário, a Bíblia não esconde os pecados de Davi. Ele adulterou, ele mentiu, ele tentou esconder o pecado, mandou matar alguém, colheu consequências dolorosas no centro da própria família. Então, aqui surge uma pergunta. Como alguém que errou tanto ainda é chamado de homem segundo o coração de Deus? Por que Davi não brincava com o pecado? Quando ele era confrontado, ele se arrependia profundamente. Ele não justificava seus erros. Ele confessava-os a Deus e pedia perdão. Exige uma enorme diferença entre você cair e permanecer caído. O justo cai, mas ele se levanta. Muitas pessoas pensam que adoração é apenas levantar as mãos durante o louvor, mas adoração é muito mais do que uma música. Adoração é muito mais do que um estilo de vida. É colocar Deus acima de todas as coisas, acima de todos os seus desejos. É obedecer mesmo quando ninguém entende. É continuar confiando quando a oração ainda não foi respondida. É escolher agradar a Deus acima da opinião de todas as pessoas. Quando Jesus conversava com uma mulher samaritana, ele disse algo extraordinário. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olhe, Jesus não disse que Deus procura cantores, nem músicos, nem pregadores. Ele procura por adoradores. Porque Deus sempre se interessa mais pelo coração do que pela aparência. Você pode cantar bonito, você pode ser um grande pregador, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e não ser um adorador. Pode ocupar um cargo de excelência na igreja e ainda assim não viver no centro da vontade de Deus. Não viver uma vida de oração com Deus, de adoração. A verdadeira adoração, ela começa quando o nosso coração pertence completamente a Deus. Não se esqueça disso. Você pode imaginar uma criança pequena. Ela está aprendendo a andar e de repente ela cai. O pai corre para coordená-la ali. Ele correu para levantar aquela criança. Assim é Deus. O inimigo quer convencer você de que depois da queda, acabou tudo. Mas, pelo contrário, Deus continua dizendo para você, levanta. Eu ainda tenho um propósito na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. O pecado, ele trouxe consequências. Todo pecado tem consequência. Mas o arrependimento restaurou sua comunhão com Deus. Não permita que seus erros afastem você do Senhor. Não permita que seus erros afastem você da presença de Deus. O pecado, ele deve ser levado ao arrependimento, nunca ao afastamento de Deus. Quanto mais rápido você corre para Deus, mais rápido você encontra a restauração. Não adore apenas quando você estiver bem. É fácil levantar as mãos quando tudo está dando certo. O verdadeiro adorador continua adorando o Pai, mesmo em meio às lágrimas.
Foi Paulo quem escreveu: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é adoração. Deus está interessado no seu coração do que na sua performance. Hoje nós vivemos num mundo de performance, mas Deus procura por verdadeiros adoradores, não por performance. Talvez você pense: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar bonito, eu não tenho conhecimento. Deus nunca pediu perfeição, Ele pede a sua sinceridade, Ele pede o seu coração. Quem vive uma vida de adoração permanece fiel à voz de Deus. Quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais fácil é perceber quando estamos saindo da sua vontade. A adoração, ela mantém o nosso coração alinhado ao céu. Você pode imaginar um girassol, ele passa o dia inteiro acompanhando a direção do sol. Não importa onde o sol esteja, ele sempre se volta para a luz. Assim também deve ser nossa vida. As circunstâncias, elas mudam, as lutas mudam, as pessoas à nossa volta mudam, mas quem é um verdadeiro adorador continua olhando para Jesus, porque sabe que enquanto os olhos estiverem nele, o coração permanecerá no centro da vontade de Deus. Daniel nos ensinou a permanecer na vontade de Deus. E que a vontade de Deus, para você permanecer na vontade de Deus, exige fidelidade. Davi, ele nos mostrou que existe adoração. Mas existe uma terceira característica indispensável que eu quero falar com você. Porque não basta ser fiel, não basta ser adorador. Precisamos aprender a caminhar segundo a direção da palavra de Deus. E é exatamente isso que nós veremos aqui, neste terceiro tópico. Em terceiro e último lugar, nós permanecemos no centro da vontade de Deus quando nós somos direcionados pela palavra de Deus. Não há outro modo. Paulo, ele nos ensina sobre direção. Em Atos, no capítulo 27, Paulo, ele estava sendo levado para Roma. Durante a viagem, ele percebeu que continuar navegando seria muito perigoso. Ele então disse aos seus homens: Senhores, vejo que a viagem será trabalhosa e causará prejuízo. Paulo, ele não estava falando baseado em suas experiências náuticas. Ele estava falando porque Deus havia direcionado para ele. Deus havia dado discernimento para ele. Mas o centurião do barco preferiu ouvir mais o piloto do barco do que Paulo. Afinal, quem entendia de navegação era o piloto. A lógica parecia mais convincente do que a palavra de Deus. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quando a voz de Deus entra em conflito com a lógica, nós dissemos: foi exatamente isso que aconteceu. Eles ignoraram. Quando a voz de Deus entra em conflito com a lógica, nós tendemos a confiar mais naquilo que nós vemos do que naquilo que Deus disse. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eles ignoraram a direção de Deus. Poucos dias depois, uma tempestade violenta atingiu o navio. A Bíblia diz que ficaram muitos dias sem ver o sol e as estrelas. Eles perderam totalmente a direção do barco, perderam as esperanças e começaram a jogar toda a carga ao mar. Que cena muito interessante. Quando nós ignoramos a direção de Deus, passamos a perder coisas que nunca precisaríamos perder. A palavra de Deus não foi dada apenas para nos ensinar doutrina. Ela foi dada para nos dirigir. Mas, infelizmente, muitas pessoas só procuram a Bíblia quando já estão dentro da tempestade. Mas Deus, ele deseja nos orientar muito antes do que aconteça algo conosco. No Salmo 119 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Observe que a Bíblia não é um holofote. Ela é uma lâmpada. A lâmpada ilumina apenas o nosso próximo passo. É assim que Deus trabalha. Ele raramente mostra toda a estrada. Ele mostra o suficiente para que você dê o próximo passo de fé. Porque Deus quer que aprendamos a depender dele diariamente. Você pode imaginar quando você está dirigindo uma estrada escura, os faróis do carro não iluminam os próximos 10 quilômetros. Ele ilumina apenas alguns metros à sua frente. Mesmo assim, você consegue enxergar o destino.
Porque à medida que o carro avança, a luz continua iluminando o caminho. Assim é a palavra de Deus. Ela não responde todas as perguntas da nossa vida de uma só vez, mas ela ilumina o próximo passo, e isso é o suficiente para nós. Quem já viajou de avião sabe que o piloto conversa constantemente com a torre de controle. Mesmo sendo experiente, ele não decide sozinho. Ele recebe instruções de várias pessoas, porque alguém da torre consegue enxergar o que ele ainda não está vendo. Assim também é Deus conosco. Nós enxergamos apenas o presente, mas Deus ele já enxerga o nosso fim, porque Ele sabe o nosso fim e o nosso começo. Por isso, confie na direção de Deus. É sempre mais seguro do que confiar nos nossos próprios sentimentos. Em Provérbios 3, nos diz que confia no Senhor com todo o seu coração e não te estribes do teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba que Deus não promete explicar tudo. Ele promete dirigir quem confia nele. Essa é a direção. Quem vive pela lógica sempre precisa entender primeiro. Quem vive pela fé aprende a obedecer primeiro. Nem toda oportunidade que vem de Deus. Aquilo, às vezes, que parece ser uma porta aberta, é apenas uma distração para você. Por isso, nunca tome decisões importantes antes de consultar o Senhor. Não permita que a ansiedade decida por você. Foi a ansiedade que fez Pedro voltar a pescar. Foi a ansiedade que levou Jonas para Tarsis. Foi a ansiedade que fez Abraão gerar Ismael. Quando nós deixamos a ansiedade dirigir nossa vida, quase sempre nós saímos do centro da vontade de Deus. A palavra de Deus precisa ser maior autoridade da nossa vida. Hoje as pessoas tomam decisões baseadas em redes sociais, na internet, na opinião dos amigos, nos nossos próprios sentimentos. Mas o cristão maduro pergunta a Deus: "Ó Deus, é sobre isso? É isso que o Senhor quer para nós, Pai?" Permanecer no centro da vontade de Deus exige obediência diária. Não basta obedecer uma vez. É preciso escolher a vontade de Deus todos os dias. Todos os dias nós somos convidados a decidir entre a voz do mundo e a voz de Deus. Depois de estudarmos essas 3 características, nós percebemos algo em comum entre esses 3 homens: Daniel, Davi e Paulo, e até os discípulos. Todos eles enfrentaram dificuldades. Todos viveram momentos de silêncio, momentos difíceis. Todos passaram por lutas. A diferença não estava na ausência dos problemas. A diferença estava onde eles escolhiam permanecer. E para concluir, voltemos à pergunta do início. Você realmente está vivendo no centro da vontade de Deus? Talvez alguns aqui pensem: "Nayana, eu já estive perto de Deus." Outros podem dizer: "Eu me distraí. Voltei para velhos hábitos, estou cansada, estou desanimada." A boa notícia é que o mesmo Jesus que encontrou Pedro no mar continua encontrando pessoas hoje. Deus continua encontrando você. Pedro, ele saiu da vontade de Deus, voltou para o barco, mas Jesus foi atrás dele. Preparou um café na manhã na praia. Não começou perguntando sobre o barco, nem sobre os peixes. Ele perguntou sobre o coração. "Pedro, tu me amas?" Porque quando o nosso amor por Cristo é restaurado, nossa caminhada também é restaurada. Talvez hoje Jesus esteja fazendo a mesma pergunta para você. Não? Você canta? Você trabalha? Você serve na igreja? Você me ama? A pergunta que Deus te faz hoje é: você me ama? Porque quem ama a Jesus aprende a permanecer onde Ele manda você permanecer. Hoje Deus está te chamando de volta ao centro da vontade dEle. Talvez você precise voltar à fidelidade, talvez você precise voltar à adoração,
Talvez você precise voltar a ler a palavra. Talvez você precise apenas parar de correr atrás de coisas e esperar no Senhor. Lembre-se, a vontade de Deus, ela nunca será o caminho mais fácil. Sempre será o lugar mais seguro para você estar. Porque estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de tempestades. Significa ter certeza de que Deus está dentro do barco. Confie.